Então, pelo TSA, nós temos três mecanismos básicos de resistência aos beta-lactâmicos, né? Então, vamos falar. Ela apresentou um. Então, nós temos alteração do sítio de ligação, que no caso seriam as proteínas ligadoras de penicilina. A célula pode ser resistente por alteração da permeabilidade da membrana externa bacteriana e através da degradação da droga pela produção de beta-lactamase, que é esse mecanismo que a gente está vendo aí nesse antibiograma. Então, são esses os principais mecanismos de resistência, né, que essa bactéria, que as bactérias podem apresentar aos beta-lactâmicos. Então, são esses três mecanismos básicos. Na bactéria que a gente viu ali pelo TSA, ela está produzindo beta-lactamase de espectro amplo, que é um dos mecanismos principais de bactérias gram-negativas, no caso a E. coli, que é uma bactéria gram-negativa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a alteração do sítio de ligação, né, e alteração da permeabilidade, que é um mecanismo que vocês vão ver também em outros tipos de situação, e depois vamos entrar um pouquinho nas SBL. Bom, a alteração dessas proteínas é o principal mecanismo de resistência bacteriana aos beta-lactâmicos nos cocos gram-negativos, como a gente viu ali no caso do Staphylococcus, e algumas bactérias. Gente, vou parar um pouquinho aqui, só um instantinho, para voltar. Ok, sem problema. Vou começar do início, tá? Ok. Alteração do sítio de ligação. Vou voltar de novo. Então, agora eu vou conversar um pouquinho sobre esse mecanismo de resistência. Então, a alteração do sítio de ligação, que no nosso caso seriam as proteínas ligadoras de penicilina, que são as PBPs. A alteração das PBPs é o principal mecanismo de resistência bacteriana aos beta-lactâmicos nos cocos gram-positivos e em algumas bactérias gram-negativas, como ocorre na Neisseria e gonorreia. Apesar desse mecanismo já ter sido demonstrado em amostra de Haemophilus influenza, esse mecanismo é raro em bacilos gram-negativos, né? Então, aquele mecanismo que nós já comentamos para o Staphylococcus. Tem também o mecanismo de alteração da permeabilidade da membrana externa bacteriana, que é quando você perde as proteínas da membrana externa, que são as porinas, que constituem o canal de entrada dos beta-lactâmicos, e a presença de bombas de efluxo são classificados como mecanismo de resistência relacionado à alteração da permeabilidade da membrana interna, né? Então, esses canais é por onde as proteínas passam, e quando isso é alterado, ela não consegue passar para poder, o antibiótico não consegue passar para interferir, então, com o mecanismo de reprodução das bactérias. Enquanto a perda de porinas constitui um mecanismo exclusivo de bactérias gram-negativas, porque somente elas, né, possuem membrana externa, a presença de bomba de efluxo, que é pegar o antibiótico, jogar para fora, né, por esses canais por onde o antibiótico então entra, pode estar presente em bactérias gram-negativas positivas tanto nas positivas quanto nas negativas, né? Esse mecanismo geralmente encontra associados a outros mecanismos de resistência bacteriana, como principalmente a produção de beta-lactamases. Então a gente vai ver que, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, ela tem isso tudo. Pode alterar sítio, pode botar um antibiótico para fora e pode produzir beta-lactamases. Então, tem alguns mecanismos que são exclusivos para alguns grupos de bactérias, mas tem bactérias que têm vários tipos de mecanismos de resistência dentro delas. Então, aqui só uma ilustração, né, que as beta-lactamases são enzimas que catalisam a hidrólise do anel beta-lactâmico do antibiótico, impossibilitando a sua atividade. Então, no caso, as cefalosporinas, ela tem aquele anel beta-lactâmico, a bactéria vai lá, produz essa beta-lactamase, catalisa, né, causa ali uma hidrólise e o antibiótico, então, não pode agir. Bom,
Agora, é importante essa parte aqui, por quê? Porque a resistência das bactérias aos antimicrobianos beta-lactâmicos depende de algumas coisas. Depende da quantidade da enzima produzida, a habilidade dessa enzima em hidrolisar o beta-lactâmico em cristal e a velocidade com que esse beta-lactâmico penetra pela membrana. Por isso, por exemplo, naquele antibiograma, né, da pesquisa do SWAB, a gente viu que a cepa era sensível à piperacina tazobactam. Mas, assim, a ação dessa droga vai depender muito desses fatores. O quanto que a bactéria produz dessa enzima. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, infecções em que você precisa de drenagem, infecções que você não tem uma concentração ótima do antibiótico no local, você deve ter muito cuidado com o uso de piperacina tazobactam. Inclusive, alguns autores, alguns experientes no assunto preferem não usar essa droga para tratar esse tipo de infecção. Bom, então, os 3 tipos de grupo de beta-lactamases considerados de maior importância clínica são beta-lactamases cromossômicas induzíveis, né, que a gente chama de AMP-C. Ela é igual a uma SBL praticamente. Ela causa resistência a cefalosporina de terceira geração. A gente acha ela em Pseudomonas aeruginosa, enterobactérias, como no caso o Enterobacter, Citrobacter. A cefepima ela é poupada desta hidrólise pela AMP-C. Nós temos, então, as beta-lactamases plasmidiais, que são de espectro ampliado, que é o que o caso apresenta, que são as SBL. E temos beta-lactamases capazes também de degradar os carbapenemas, que nós vamos falar a seguir, que são um exemplo, por exemplo, são as metalo-beta-lactamases. Então, nesse caso aí apresentado, né, o gram-negativo ele tinha resistência a cefalosporinas, mantinha a sensibilidade aos carbapenemas e a piperacilina tazobactam. Então, ele tinha o quê? O perfil fenotípico de cepa produtora de SBL, ok? Capaz de hidrolisar, então, beta-lactâmico de amplo espectro. E aí, a gente falou em plasmidial, então essa foto é só para mostrar para vocês, né, como que a bactéria ela pode passar esses genes, né, essas informações de resistência e compartilham entre bactérias. Então, por exemplo, a Escherichia coli compartilha com a Klebsiella, compartilha com a Pseudomonas. Então, daí a importância, né, da gente também não só usar bem o antibiótico, mas a gente ter um bom controle de infecção. Então, e há vários tipos de SBL, tá? Que elas são provenientes de várias famílias. Então, tem SHV, CTXM, que é a mais comum aqui no nosso meio. Então, aqui é só um exemplo, né, sobre detecção fenotípica, né, de uma cepa SBL que pode ser feita pelo método de disco combinado, utilizando ceftazidima com cefotaxima, associados ou não a suclavulânico, entre outros. Então, assim, para quem não tem automação, você pode fazer um teste fenotípico de bancada, né, usando essas metodologias. Tem também a fitinha de e-teste, né, que a gente compra pronto e é fácil a execução, mas não é assim muito baratinha, né? E que também pode, você coloca ali na placa onde a bactéria está crescendo e ela vai te dizer se tem ou não SBL. E conforme eu falei, todos esses sistemas automatizados eles são capazes de dar essa informação para você, né? Que a cepa inclui essas beta-lactamases. Bom, para voltar ao caso, então, só para a gente fazer um resuminho nessa primeira parte, né? Apesar da colonização por cepa produtora de SBL em suave retal, a paciente não isolou essa cepa na urina, que era o foco de infecção. Ela isolou uma E. coli sensível a cefalosporina de terceira geração e quarta, piperacilina tazobactam, carbapenemas, e foi resistente à ciprofloxacina. E na cepa da urina, o teste para SBL foi negativo. Então, analisando a situação na ótica de usar bem um antibiótico, então vamos lá. Ela, pelo histórico de teor de repetição, com internações frequentes, incluindo passagens pela terapia intensiva, eles iniciaram o meropenem, né? E os carbapenemas são drogas bastante ativas sobre essas drogas. Então, acho que o início empírico foi correto. No entanto, né, após o resultado da cultura, que não se tratava de uma cepa produtora de SBL, o médico não descalonou. Então, ele manteve o meropenem e ficou com ele por 14 dias. E ele disse a seguinte frase: time que está ganhando
não se modifica. Então, é tudo que a gente não pode pensar quando a gente usa antibiótico. Então, sempre tentar descalonar. Bom, aí, no dia da alta, o que aconteceu com a paciente? Ela fez um quadro súbito de febre e calafrios, com hipotensão arterial, coisa que até que no início ela não tinha. E aí que foi feito as medidas para afastar outros focos, como troca de catéteres vasculares, coleohemocultura, urinoculturas, e foram coletadas e a paciente, então, voltou para a UTI. Tá? Então, como nada que não possa ficar pior, né? Na urina foi isolada, então, esse germe. Então, agora, a bactéria da infecção atual já era uma bactéria muito mais resistente, ela só tinha sensibilidade à micacina, foi uma E. coli também, só que veio sensível a ceftazidima avibactam e resistente a todos os carbapenemas. Então, conforme a gente comentou, né, a situação de resistência nessa infecção ela se complicou, né, ela ficou pior. Então, a gente isolou então nas amostras de hemocultura, agora não na urina, uma cepa de E. coli já com perfil de resistência bastante diferenciado. Então, vocês observam que é uma cepa que veio sensível apenas à micacina, a ceftazidima avibactam, somente, né? E com MIC muito alto do meropenem, que a gente vai explicar o que isso implica. O laboratório, ele ajudou bastante, porque ele falou que era a bactéria produzia uma carbapenemase, pelo teste Bluecarp, que a gente vai falar, e do tipo KPC. Então, ela foi positiva também para KPC. Então, essa cepa estava produzindo uma carbapenemase KPC positiva. Bom, nesse tipo de isolado, quando a gente vê uma cepa desse jeito, o laboratório precisa fornecer MIC aos carbapenemas. Por quê? Porque isso vai ajudar na melhor opção terapêutica, além de auxiliar a entender o que está acontecendo com a cepa isolada em relação ao seu mecanismo de resistência. No isolado, deve estar havendo a produção de enzimas, que as carbapenemases, que também é um tipo de beta-lactamases, que degradam os carbapenemas, como aí nós temos vários tipos, metalo-beta-lactamase do tipo IMP, VIM, SPM, GIM, então são vários tipos. Carbapenemase da classe A e D, ou então chamada também as oxacilinases. Temos também nesse grupo as KPC, que é o que a gente tem encontrado aí com mais frequência. Então, a produção de carbapenemases confere resistência a todos os antibióticos beta-lactâmicos, incluindo os carbapenemas, né? Com destaque, aí a gente tem que dar um destaque para as carbapenemases metalo-beta-lactamase, que são as MBL, as oxacilinases, que são as oxas, e as KPCs, que também é reconhecida como serina carbapenemases. Então, o que preocupa muito a gente atualmente, são esses tipos de carbapenemases. Então, a detecção da produção de carbapenemases e enterobactérias, né, que são e bacilos gram-negativos não fermentadores, no caso a gente incluía Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter, ela pode ser realizada por método de difusão de disco, descombinado, calorimétricos, que é o caso desse teste que a gente falou, Blucarba, e moleculares, né, que são aí pela técnica de PCR, entre outros. Então, assim, é possível a gente tentar ver o que está acontecendo dentro dessas bactérias em relação, quando expressam um TSA desse tipo, né, a gente poder tentar identificar o que está acontecendo para poder usar o melhor antibiótico. Bom, vamos falar um pouquinho desse teste que foi feito, que o laboratório fez para a gente. Então, ele é um teste de baixo custo, mas ele tem um problema que ele não permite a diferenciação entre MBL e KPC. E isso é muito importante, porque, por exemplo, uma das drogas ali que foram sensíveis, que é a ceftazidima com avibactam, ela atua na carbapenemase tipo KPC, mas não atua, por exemplo, numa MBL. Então, complementações desses testes ou testes adicionais devem ser propostos. Então, com a introdução dessa droga, né, que é a ceftazidima avibactam, a diferenciação tornou-se crítica, pois esta droga não age em cepas produtoras de MBL.
Atualmente, o CLSI ele sugere que isolados de enterobactérias, principalmente Klebsiella pneumoniae, resistentes a cefalosporinas de amplo espectro e que apresente uma MIC maior que 2 para ertapenem, mipenem e meropenem, sejam enviados a um laboratório de referência para confirmação da produção de carbapenemase. Então, por isso que eu falei que nesses casos, né, é importante você ter a MIC. As carbapenemases do tipo KPC, né, KPC1, a KPC3, elas, que é o caso dessa cepa, conferem resistência a todos os carbapenemas. Cefalosporina de amplo espectro, as trionam, são inibidas pelos inibidores beta-lactamases, né, que é o tazobactam, o subactam, e essas enzimas elas são geralmente codificadas por plasmídio, né, que justifica a disseminação desses genes para outras espécies. Então, assim, para vocês entenderem a gravidade da situação, né? Um mecanismo de resistência bastante diferenciado, uma dificuldade do laboratório identificar esse mecanismo de resistência e uma capacidade grande de disseminação entre cepas. Então, esse é um problema que a gente tem vivido. Então, considerações sobre o caso. Então, as infecções urinárias são principalmente causadas por bactérias gram-negativas, entre elas as enterobactérias, então E. coli, Klebsiella, Proteus. Imediatamente pensamos em quê? No uso de drogas com boa atuação sobre esses agentes, boa concentração urinária, preferindo drogas com espectro limitado aos gram-negativos, né? Então, é aquele mesmo mecanismo que a gente comentou. Viu o doente, viu a história dele, já selecionou o sítio, já pensou quem age ali. Né? Então, é o que a gente pensa. E aí vem uma porção de antibiótico na sua cabeça. Aí vai vir o aminoglicosídeo, o astronão, o ertapenema, cipro, ceftriaxona. Né? As cefalosporinas são boas opções, né? Porque também elas apresentam apresentação oral. Então, no caso de você poder fazer um tratamento oral, isso é importante. Também é importante no stewardship, quando você passa uma droga intravenosa para oral, né? Isso também é uma ação muito importante, né, para os grupos gestores dos antimicrobianos. E quando a cepa isolada não é produtora de SBL, no caso aqui, você usar uma cefalosporina de primeira, só realmente se não for produtora de SBL ou AMP-C, né? Bom, uma penicilina mais um inibidor de beta-lactamase, como amoxicilina clavulanato, piperacina tazobactam, né, ou associação da ampicilina a uma das drogas acima, são opções desejáveis quando a cobertura de enterococo é necessária. Então, quando a gente está diante de uma infecção urinária, é sempre bom, é importante a gente pensar se vamos cobrir ou não o enterococo. Por quê? Porque aí você já vai precisar, se você não usar uma droga com atuação sobre esse germe, né? No caso, a amoxicilina clavulanato como exemplo, é importante você associar a ampicilina a uma outra droga que faça uma boa cobertura sobre as E. coli, que é o principal agente aí nessas infecções. Bem, no caso anterior, o uso empírico do meropenem para o tratamento de TU, que motivou a internação, como a gente falou, foi aceitável pelo histórico da paciente, né? No entanto, o descalonamento após a cultura seria racional, que não ocorreu, né? Expondo desnecessariamente a paciente a 14 dias de meropenem, quando havia sensibilidade à droga de menor espectro, né? O que aconteceu? Na segunda infecção, né, acreditando que o mais provável fosse mesmo a presença já de um mecanismo de resistência mais diferenciado, né? A ceftazidima com avibactam seria uma boa opção, né, se a gente não se preocupasse com as MBL, e se preocupando, né, para maior segurança e pela gravidade do caso, seria a gente associar uma micacina ou até mesmo a polimixina B. Então, aqui tá em inglês, eu não traduzi, mas é só para vocês observarem o que o antibiótico ele faz, né? Então, por exemplo, aqui nessa corzinha mais clara, né, esse lilazinho, você tem aqui algumas cepas resistentes, né? E na parte mais clara, você tem as sensíveis. Então, quando você mata as sensíveis, você favorece o crescimento da resistência, né? Então, isso pode ser o que tem acontecido aí nessa infecção que a gente acabou de falar. Então, agora, esse último caso, a gente vai comentar, é um pouco diferente. Então, é um paciente que tem 76 anos, sexo masculino, hipertenso,
vindo de sua residência sem histórico de internações anteriores, sem uso prévio de antibiótico. Ele foi internado porque ele teve um AVC e, junto com o AVC, ele fez uma pneumonia por broncoaspiração, por ter perdido o nível de consciência na hora do AVC. Então, ao internar na UTI, né, o seu médico assistente não seguiu o esquema empírico proposto pelo grupo gestor de antibióticos e prescreveu o meropenem. Então, o meropenem é um doente que não tinha nenhum dado epidemiológico que fizesse a gente pensar em uma bactéria mais resistente. Bem, no D10 de ventilação mecânica, é feito o diagnóstico de uma nova pneumonia. Então, ele já tinha tratado a primeira com meropenem. No D10, ele precisou ficar em prótese, né? Agora, essa pneumonia já era associada à prótese mecânica ventilatória. Então, a gente já tem que pensar em outros agentes, como a Acinetobacter, Pseudomonas e cepas mais resistentes, uma vez que ele usou meropenem durante algum tempo, já estava já alguns dias na UTI. Bem, foram realizados, então, secreção traqueal, lavado broncoalveolar. Na secreção traqueal, houve crescimento de Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa e um Staphylococcus coagulase negativa. No lavado broncoalveolar, sugerindo, quando a gente fala SCN, é que possivelmente um epidermides, né? Então, no lavado broncoalveolar, houve crescimento apenas de Pseudomonas aeruginosa e numa contagem muito significativa. E com o seguinte TSA. Então, aí a gente está analisando, então, o lavado broncoalveolar de uma cepa isolada em um paciente, né? Isolamos, então, Pseudomonas aeruginosa, que ela veio resistente a cefepima, ceftazidima, cipro, meropenem, imipenem, levo, né? Sensível a micacina, a ceftolozane, tazobactam, gentamicina, piperacetazobactam, tobramicina. De uma forma muito correta, foi feito o MIC, e era para a polimixina, porque a polimixina, a forma de você ter a sensibilidade a essa droga, é realmente o MIC, era uma cepa sensível com MIC de 1. Bom, a gente observa aqui nesse caso, que a gente vai fazer uma discussão um pouco diferente dos demais, a gente vê que eu não consigo prever aqui qual o mecanismo de resistência que essa Pseudomonas tem. Depois eu vou arriscar. Mas, olhando esse antibiograma, eu indicaria, então, fazer a ceftalozane com tazobactam. Acho que ela estaria aí bem indicada, porque é uma droga que tem uma boa atuação para esse tipo de infecção.